Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje eu trago novidades para você. Nós vamos falar sobre o legado científico de Dr. Honoris Causa na Amazônia. No episódio de hoje nós conversamos com o pesquisador Reinaldo Imbrósio Barbosa, que recentemente recebeu o título de Dr. Honoris Causa pela Universidade Estadual de Roraima, UER. Com mais de 40 anos dedicados à ciência na Amazônia, ele compartilha a sua trajetória, desafios e a importância da pesquisa ambiental para o desenvolvimento de Roraima e do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE, professor doutor Reinaldo Imbrósio Barbosa, professor e pesquisador. A potência. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Adriana. Que ótimo estar aqui de volta com você. Nós já fizemos uma entrevista juntos há algum tempo atrás. Agradeço profundamente o novo convite. Estamos aqui para bater um papinho com vocês. A gente que fica muito feliz em chamar o senhor aqui para a gente estar conversando. E hoje muito especial, hein, professor? Professor, conta para a gente como é que foi isso, essa novidade maravilhosa que o senhor vem trazendo para a gente hoje. O que significa aí para o senhor receber o título de doutor honoris causa da UER? Adriana, que pergunta boa essa, porque até muito pouco tempo atrás eu estava me dirigindo para a minha aposentadoria, 40 anos de serviço, lembrando mais uma vez para as pessoas, quando uma pessoa vai se aposentar, ela não vai parar de trabalhar, vai só trocar de ciclo, só apenas isso. E eu aconselho a todos que estão nos escutando, que queiram se aposentar, que não parem de trabalhar, é um suicídio total, então não façam isso. Mas voltando à sua pergunta, então, eu imaginava que já no final de carreira, eu não tinha mais nada que receber. Então, para mim, já estava só me dirigindo para outro tipo de atividade e para mim estava tudo bem. Quando a UER me trouxe essa novidade, porque, não sei se tu sabe, essa é uma honraria, um reconhecimento pela carreira. Sim, sim. Então, todo mundo que recebe doutor honoris causa, que é um título que vem lá de 1.400 na Europa, entrou nas Américas por volta de 1.600, chegou no Brasil por volta de 1920. Teoricamente, né? Então, no Brasil, muito recente. Então, essa honraria foi de uma forma totalmente emotiva para mim. Eu confesso a você que quando eu estava recebendo, quando eu estava sendo diplomado, outorgado com o título, as lágrimas vieram. Porque comecei a lembrar de toda a minha trajetória acadêmica, toda a minha trajetória de vida, que começou indo lá atrás, no Rio de Janeiro, né, com minha mãe, com meu pai, que tinha uma frase que eu achei fantástica e que serviu para me alinhar na vida. Então, eles falavam para mim desde pequenininho, meu filho, fora da educação não há salvação. Então, esse foi o meu mantra durante décadas. Já faleceram, mas deixaram esse mantra gravado na minha cabeça. E esse mantra eu fiz questão absoluta, que na hora dessa honraria, quando eu fui receber a outorga do reitor da universidade, citá-los e dizer esse mantra para todos os que estavam lá, porque realmente, para todos nós que estamos aqui presentes hoje, sem educação não há qualquer tipo de salvação. Com toda certeza, até para aqueles que não conseguiram o estudo, finalizar seus estudos, né, fazer uma faculdade, mas aquelas pessoas que de certa forma conseguiram até fazer um curso técnico, nossa, tem que fazer rápido porque a minha vida requer pressa, não estou com tempo nem condição de fazer uma faculdade, mas a gente vê o quanto isso faz a diferença na vida do ser humano, né, professor? Faz muita diferença e no meu tempo de criança, lembrando, eu tenho 64 anos de idade, nasci em 1960, muitas vezes não é porque as pessoas não queriam estudar, elas não tinham acesso ao estudo. Então, o acesso de verdade ao estudo veio ao longo do tempo. Foi. Então, o nosso sistema educacional melhorou profundamente. Então, aquelas pessoas que viviam isoladas na periferia da cidade, apenas trabalhavam para sobreviver, não tinham condição nenhuma de desperdiçar. Eu vou usar o termo desperdiçar, e é propositadamente. Não tinham tempo de desperdiçar. Não tinham tempo para desperdiçar fora do trabalho, porque precisavam sobreviver, se alimentar, cuidar de sua família. Hoje em dia melhorou profundamente. Temos acesso a institutos federais, universidade estadual, universidades federais. Fora isso, o antigo ensino, né, de primeiro e segundo grau, que agora virou fundamental e médio. Então, todos têm acesso gratuito no Brasil. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, que todo mundo saiba aí aproveitar o seu livre-arbítrio e que seja no estudo, porque você vê aí futuros brilhantes, vidas se transformando através do estudo. Portas se abrindo, né? Sem dúvida nenhuma. Muitas portas se abrindo.
É interessante isso. Eu vou repetir mais uma vez. Na época em que eu nasci, não havia essa facilidade em que há hoje. Então, hoje nós temos ofertado o ensino. Você pode seguir até onde você vai, passa a ser agora um problema seu. Porque o governo federal, estadual e os municipais te ofertam os estudos. Exatamente. Professor, quais os desafios aí, conquistas, o senhor destaca aí ao longo da sua carreira, né, de pesquisador na Amazônia? Olha, não tenho a menor sombra de dúvida que a minha maior conquista foi a formação de quase 70 alunos no nível de pós-graduação. Nossa! Mestrado, doutorado, especialização. E a imensa maioria deles ocupa postos chaves no governo municipal, no governo estadual, na esfera federal, nas universidades federais, estadual, Instituto Federal. Ou seja, o meu legado, se assim eu posso falar, né, aquele que talvez eu tenha tido esse reconhecimento por parte da UER. Com toda certeza. Foi a formação e qualificação de seres humanos, de pessoas, e que hoje ocupa o posto chaves. Então, eu vou deixar de tomar as decisões no sistema educacional federal e no sistema de pesquisa federal, mas deixo os meus filhos e minhas filhas. Outro legado, se você me permite, se tiver tempo. Com certeza. Eu tive a imensa honra de formar a primeira mulher indígena no curso de Recursos Naturais da Universidade Federal de Roraima. Que maravilha. Então, a primeira mestre da Universidade Federal de Roraima, formada no PRONAT, que é o Programa de Recursos Naturais da Universidade Federal, foi formada por minhas mãos. Mariana Cunha, que hoje está fazendo doutorado e é professora do Instituto em Xiquirã. Então, é disso que eu estou falando. Os meus alunos e minhas alunas, elas retornam ao sistema ou educacional, ou do meio ambiente, ou da ciência e tecnologia, transformando os meus ensinamentos nos ensinamentos para os alunos deles agora. Então, eu não tenho mais só filhos, eu tenho filhos e netos agora também, que são quem estão sendo treinados por esses meus ex-alunos e alunas que estão no sistema educacional federal, estadual ou municipal, ou nas esferas de comando do meio ambiente, ciência e tecnologia. Nossa, que maravilha. Isso deve dar uma sensação muito maravilhosa, assim, de gratidão, de missão cumprida. O senhor, como professor, qual é o sentimento que te dá, professor, em ter formado todas essas pessoas e já vem gerações aí, né, desse legado que o senhor vem deixando? Toda vez que você fala isso com qualquer pessoa, dá vontade de chorar, para te falar a verdade. Eu me emociono muito, porque todas as vezes que eu entrei numa sala de aula, seja de nível superior ou nível secundário, ou todas as vezes que eu estava num sistema educacional, né? Porque quando você entra num curso de pós-graduação, não é o mesmo sistema educacional que você vê nas escolas comuns. Então é diferente, né? Há uma proximidade maior entre o aluno e o professor-professora. Então eles funcionam quase como se fossem seus filhos de verdade. Então, cansei de ver alunos e alunas já chorando, né, emocionados comigo. Convivendo, né? Eu me emocionando junto com eles também, sendo duro, feito um pai, sem nenhum problema quanto a isso, nenhum deles reclama de nada. Porque uma coisa é você ser duro e justo, outra coisa é você, né, praticar violência. Isso eu nunca fiz. E foi muito importante essa relação. Então, essa relação com os meus alunos e minhas alunas, até hoje, repetindo mais uma vez, talvez eu tenha criado professores, professoras, técnicos, mas eu obtive, no final das contas, quase 70 filhos e filhas. Então, serão, para mim, eternamente meus filhos e filhas. Com certeza esse amor é recíproco, porque eu tenho um professor que chegou a ser meu professor de um curso técnico, né, que foi lá pela Universidade Federal, o professor Maurício Zoen, foi meu professor de comunicação, e eu tenho um amor tão grande e uma gratidão por ele estar fazendo aquele trabalho que me deu a oportunidade hoje de eu ter voltado para o rádio. Então, aqui e ali a gente se fala. Ele entrou lá no meu Instagram e falou, vendo já os anúncios, porque eu não só trabalho aqui, eu trabalho em outra rádio também. E ele falou, meu orgulho. Gente, você não sabe o que é ouvir isso de um professor. Que ótimo. Isso é tão maravilhoso. Eu chorei olhando essa mensagem dele. Botei 1000 corações lá e eu disse, eu sou grata, devo muito ao Senhor o conhecimento. Uma coisa que ele me falou, eu te dou aqui o curso, aqui, o básico, o norte, e o caminho é você que tem que seguir agora.
Você que vai seguir o seu caminho agora, adquirindo prática, adquirindo mais conhecimento, e me deu parabéns por eu ser sempre muito esforçada. Esse é o papel do professor. Maria é uma capacidade intelectual, um amigo incrível. Um de eterno longa... estudioso. Exatamente. Conheci Maurício Zoen há muitos anos atrás, ele não tinha nenhum mestrado ainda, mas mostrava uma capacidade intelectual assim gigantesca. Incrível. E o resultado é esse hoje. Tem um grupo de pesquisa bom na universidade, muito produtivo, vários alunos e alunas sendo treinados. Ele esteve aqui também. Só que aí. de manhã, não foi comigo. Mandei, transmita meu abraço, mas aí vi só a foto dele. A gente se enche de amor. Eu creio que seus alunos também têm muito amor pelo senhor. Quando se formaram, já começaram a fazer aí as suas, trabalhar na sua área. E isso é tão gratificante. A gente lembra, aquela pessoa que é agradecida, ela lembra, olha, foi meu professor que me ensinou, que me deu aula. Hoje eu estou aqui porque eu aprendi com ele. Isso não é só assim gratificante para o professor, mas para a gente também falando como aluna. Sem dúvida. E o amor que a gente tem é imenso. Um amor e um senso de gratidão assim infinito, eterno. Esse é o tal do reconhecimento, né? Isso, com certeza. Se você me permite só complementar um pouco a sua pergunta anterior. À vontade, professor. Sobre os desafios e o legado. Tem uma outra coisa que provavelmente a maioria das pessoas não sabe, mas o Lavrado de Roraima, onde nós estamos aqui, né? Boa Vista fica no Lavrado, que é a maior savana do extremo norte da Amazônia. Então, há alguns anos atrás, o governo federal e o planeta inteiro não sabia exatamente quanto nós contribuímos com o aquecimento global, em termos de mitigação, em termos de emissão de gases do efeito estufa. E o meu grupo de pesquisa começou a trabalhar um pouco em cima disso. Nós conseguimos tantos dados em relação a isso, né? Estoque de carbono do lavrado, emissão por queimadas e incêndios, que o nosso grupo de pesquisa criou toda a base hoje do Ministério da Ciência e Tecnologia para os cálculos que são enviados a um tal de IPCC, que é o International Panel on Climate Change, que é o painel internacional de trocas climáticas. Então, toda a base, né, de cálculo para armazenamento e emissão de carbono, que é derivado de áreas abertas na Amazônia, saiu daqui, de Roraima, de um pequeno grupo de pesquisa liderado por mim e feito por meus alunos, literalmente. Quem faz a pesquisa não é o professor. O professor orienta. Quem faz a pesquisa são os meninos e as meninas, são os alunos e as alunas. O professor dá o norte, né? Dá o norte, exatamente. Por isso que o nome dele é orientador. Né? Ele só te orienta o caminho. Exato. Né? Quem faz a pesquisa é você, quem escreve é você. Então, isso a maioria das pessoas não sabe, porque evidentemente não fica saindo no jornal isso. Mas é um legado que esse grupo de pesquisa daqui, eu e meus alunos e minhas alunas, vão deixar para a posteridade. Porque esses cálculos, não é que os meus dados são os melhores ou os dados do fulano são os piores. Não, que os únicos dados em toda a Amazônia para áreas abertas, áreas de savana, são derivados daqui. Então, isso também é um legado que nós estamos dando em termos de política pública. Então, está lá reservado. Provavelmente daqui nos próximos anos, isso vai ser alterado com novos estudos, novas pesquisas, mas, por enquanto, já se vão quase 20 anos e os dados não foram alterados, são os nossos ainda. E especificando, já que o senhor está falando nisso aí, como é que o senhor vê o papel da ciência no combate aí e monitoramento das queimadas na Amazônia? Ano passado a gente passou aí por um período de seca e de queimadas intensos, né, professor? Um papel importantíssimo, Adriano. Nós estamos num dilema atualmente, porque a ciência te oferta os dados, te oferta os padrões, te indica os caminhos e, na maioria das vezes, há um grande sistema negacionista por detrás. Então, vou dar um exemplo mais próximo agora. Nós estamos no ano de 2024 e entre o final de 2023 e início de 2024, houve uma seca muito forte. Essa seca foi descoberta em janeiro? Não. Já no ano passado, no início do ano passado, nós, cientistas, já havíamos cantado a pedra, me perdoe essa expressão. Não, fique à vontade. Para a população e para os órgãos que tomam as decisões ambientais, dizendo, tomem cuidado, daqui para frente haverá uma seca muito profunda. Então, é importantíssimo que se tome os devidos cuidados. Isso é a ciência falando para os órgãos de monitoramento. O que nós vimos daqui para frente? Um apagar dos olhos.
Absolutamente nada. Então, a população não foi orientada. A única coisa que se saía, às vezes, era no noticiário nacional, alguma coisa no noticiário local, dos perigos que se tinha de atear fogo, né, no seu desmatamento, no lavrado, porque isso poderia ocasionar graves perdas ambientais, poderia ocasionar emissão de poluentes para a atmosfera. E foi exatamente o que aconteceu. Como nenhum desses avisos foi levado em consideração, ou pelo menos na força que deveria ter sido, o que aconteceu foi exatamente isso que nós vimos agora. Então, nós passamos um pedaço do mês de janeiro, quase todo o mês de fevereiro, praticamente todo o mês de março e o início de abril, debaixo de uma imensa nuvem de fumaça. Eu não sei se você sabe, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza o seguinte: se você fica exposto a uma poluição de um material particulado, que é derivado dessa fumaça, que é numa concentração de 15 microgramas por metro cúbico de ar, e lembrando, você respira 20 metros cúbicos por dia, são cerca de 20 mil litros de ar que você respira por dia. Então, se você fica exposto a uma concentração desse poluente, é como se você estivesse fumando um cigarro por dia sem ter posto um único cigarro na boca. Nós tivemos o pico de poluição por volta do final do mês de março e início do mês de abril, que era cerca de 400 microgramas desse poluente por metro cúbico de ar. Ou seja, você fumava quase 2 maços de cigarro por dia, sem ter posto um único cigarro na boca. Então, é desse tipo de preocupação que nós estamos falando. Aí você fala, mas durou só 3 meses, agora eu estou respirando ar puro. Pois é. Só que as consequências disso são de longo prazo. Então, é como se você estivesse bloqueando os seus alvéolos pulmonares, alguns permanentemente, e você tem dificuldade ao longo do tempo de respirar. Quais são as categorias que têm maior problema quanto a isso? São as pessoas mais jovens, os recém-nascidos, que estão formando ainda seu sistema imunológico, e os mais velhos, que já estão ao contrário, né, perdendo o seu sistema imunológico. Pessoas com doenças, né, professor, respiratória. Esse é o pessoal do centro aqui, que mesmo não estando, né, nem na ponta dos mais novos, nem na ponta dos mais velhos, tem comorbidades respiratórias. Isso, exatamente. Então, sofrem profundamente com isso. Então, é disso que nós estamos falando. Estamos falando não de poluição de verdade, estamos falando de saúde pública, de respeito ao cidadão. Teve uma demanda de crianças no Hospital da Criança no período de fumaça, né? Quando já estava quase para o final, graças a Deus acabou, já estava me sentindo mal, já não respirava direito, sentia muita falta de ar e já estava prejudicando. Eu, com tantas outras pessoas aí já sofrendo com esse índice de poluição altíssimo que a gente sofreu aqui, que eu espero que esse ano a gente não passe por isso. Um maço de cigarro por dia, você fumava, lembre-se. Nossa, professor. Você já botou algum cigarro na boca? Não, porque eu não fumo. Pois é. Então, nesses últimos meses, no início do ano, você fumou um maço mais ou menos por dia. Não só você. Que coisa, a população de Boa Vista inteira. Gente, já pensou? Só um professor de ciências para nos explicar assim minuciosamente e nos dar exemplos de o que a gente estava passando. Gente, estou perplexa, professor. E usando tecnologia. Uma coisa interessante. Os organismos estaduais e municipais deveriam se atentar mais a isso e ter registros dessa poluição. E hoje em dia é muito fácil. Você tem esses monitores, esses sensores, me desculpe, de baixo custo, que é caro para mim. Custa $250, cerca de R$1.200. É caro para mim. Mas para um órgão estadual ou municipal, isso é absolutamente nada. Esses sensores de poluição, eles medem o quanto o ar está poluído. Então, o INPA possui um, que é um organismo federal, e o Ministério Público do Estado possui um outro. Então, como são institucionais, não tem problema. Mas só isso não basta. Só isso nós temos apenas alertas. Então, seria bom que o Estado inteiro tivesse esses monitores para classificar a poluição do ar para o cidadão e avisá-lo o quão poluído ou não está o ar que ele respira. Precisamos passar por tudo isso para os órgãos já ir com o trabalho de prevenção. Vamos ver se funciona, porque já passou por aqui na nossa mesa de conversa pessoas que já se reuniram, né, os órgãos públicos aí se reuniram para fazer um trabalho de prevenção, para que esse ano a gente não passe por tanto o que passamos o ano passado, para ver se pelo menos tem um controle da situação em termos de estar ateando fogo,
o pessoal está sendo bem orientado e vamos ver se o povo cumpre aí, né? Se entra na mente das pessoas para que não faça mais isso. Porque é tanto aviso, tanto anúncio e orientação, e ainda mais pelo que nós passamos ano passado, já serviu de lição para que esse ano as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né? Eu falo dessa forma, tenham mais um pouco de consciência, porque o fogo era lá no interior, né? No interior, e a fumaça vinha para a cidade. Então, quem estava lá no interior não estava sofrendo tanto quanto a gente estava sofrendo aqui na cidade. Os ventos traziam tudo para cá. E se alojou tudo aqui. Quando você pensava que estava acabando, ficava feliz. Nossa, hoje amanheceu limpo, o sol está amarelo, não está alaranjado, né? Porque você só via o céu cinza. E quando era de noite, você olhava para a luz do poste, estava aquela nuvem de fumaça que parecia neblina, que a gente nunca mais viu neblina na vida, era só de neblina de fumaça. Exato. E espero que esse ano a gente não passe por isso. Mas só lembrar que os alertas estão sendo dados desde o século passado. 1997, 98 foi o primeiro grande incêndio recente. Houveram outros, mas o primeiro grande incêndio recente foi em 97, 98. Roraima foi um expoente, que foi o local, o estado que criou o primeiro Comitê de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, e eu participei dele, inclusive. Isso foi em 97, 98, o comitê foi criado em 99. Os alertas estão sempre sendo dados. A pergunta é se o governante quer assumir essa responsabilidade para si de tomar decisões. Aparentemente, pelo que nós vimos em 23 e 24, não foi essa situação. Mas isso é uma outra conversa. Esperamos que esse ano seja diferente, né? E, professor, em sua visão, como é que é possível incentivar as novas gerações, né, de pesquisadores em Roraima? Eu não tenho a menor dúvida que é com um financiamento um pouco mais fácil do que nós temos tido no presente. Nós temos hoje vários grupos de pesquisas expoentes, tanto na federal como na estadual. Acredito eu também que no Instituto Federal, embora eu não tenha um conhecimento pleno sobre isso, que precisam de recursos para treinamento das pessoas. Nós já temos instituições muito poderosas aqui, são jovens em relação a outras partes do Brasil, como a Universidade Estadual foi criada em 2005 e a Federal foi criada em 1990. Se você comparar com o Rio de Janeiro, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com a USP, então estamos atrás delas mais de 70, 80 anos. Então são jovens instituições, tem muito que crescer ainda. Mas sem o recurso financeiro, sem a qualificação e o treinamento de pessoal no nível superior, eu tenho a impressão que nós vamos ficar parados no tempo. Então, é um desafio para quem está nas lideranças desses institutos de manter o alto nível e a qualidade através de captação de recurso financeiro, geração de bons grupos de pesquisa e fazer trabalhos que interessem, evidentemente, à sociedade, ao todo. Isso é muito importante. E eu, quando me refiro a isso, eu me refiro ao amplo espectro que vai desde a pesquisa básica até a pesquisa aplicada, passando por pesquisas que interpassam uma com a outra, básica e aplicada. O cidadão quer isso. Ele quer, aquele que ele saia do antigo ensino, né, médio, fundamental, que ele vai se alvoroçar no ensino superior e depois ele vai crescer até um mestrado, doutorado, ele vai precisar, em algum momento da história dele, de financiamento e de alocação de um grupo de pesquisa bom, forte, que tem uma pergunta boa para ser respondida, que tem um caminho, que tem uma direção. É disso que nós precisamos. Com certeza. E o que mais inspira a continuar a sua atuação científica, né? Mesmo após tantos anos de trabalho? Pois é, o que me incentiva, eu acho que são as pessoas mais jovens. Eu tenho reiterado várias vezes. De vez em quando a gente sai para conversar com os colegas, vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, vai comer uma pizza. E é sempre importante estar do meu lado jovens pesquisadores. Então, eu me retroalimento com essas pessoas. Então, a minha experiência, que eles reconhecem em mim, eu transpasso para eles. E eu pego aquela juventude e transpasso para mim. Muitas das vezes, esse ímpeto, que eu já fui jovem também já tive 24 anos de idade, 25 anos de idade, esse meu ímpeto de pesquisa, do querer fazer, eu transbordava ao meu orientador e as pessoas que eram mais velhas do que eu, que eram minhas referências da época. E eu vejo exatamente isso agora. Então, te renova as forças, professor? Muito, é uma retroalimentação.
Nossa, Você não que tem a dúvida bacana. quanto a isso. Então, todas as vezes eu fico calado, escutando a conversa entre eles. Que Aquela empolgação é exatamente. no Não sei se vocês... conhecimento. Talvez as pessoas não tenham ideia. É que agora eles pegam um tablet, celular, enfim, para anotar as coisas. Mas na minha época, a gente fazia questão, se você reparar aqui, as pessoas não estão vendo. Eu tenho camisa de bolsos. E é proposital, porque eu me acostumei com isso, porque é onde eu carregava a minha caneta e um bloquinho. E quando eu não tinha bloquinho, eu pegava papel, guardanapo da mesa para anotar as coisas. Até hoje eu tenho o costume, apesar da gente ter essa facilidade, né, do celular, de estar anotando, então, eu gosto de anotar. Então, quando os meus professores saíam conosco, terminava uma disciplina ou coisa parecida com isso. A gente ia comer uma pizza, né, ia tomar uma cerveja ou coisa que o valha, ou que fosse tomar água, pouco importa, mas que fosse se reunir em algum momento, daquela conversa, com certeza absoluta, saiu uma frase muito importante. Saiu uma direção de pesquisa. Então, saiu um fechamento de pensamento que você não tinha. E aquela luz vinha. E é o que eu vejo hoje. Só que, diferente da minha época, quando eu anotava tudo em pedacinho de papel, eles pegam um tablet, eles pegam um celular, tiram uma foto. Então, para mim, isso é muito engraçado, mas eu não sou um reacionário. Então, reacionário é aquele que reage contra a novidade. Muito pelo contrário. Adoro tudo que eles fazem. Entro também no time deles sem qualquer problema. Eu me retroalimento deles. Nossa, que bacana, professor. Fica aqui admirada vendo aí o seu amor pelo que o senhor faz, viu? Eu gosto muito. E como é que o senhor vê aí o papel da ciência, né, na conservação ambiental em regiões de biodiversidade única como a Amazônia? O papel da ciência é importantíssimo, mas ele não, solitariamente, ele não vai conseguir resolver os problemas de conservação na Amazônia. E a ciência é uma coisa engraçada, ela não fica parada no tempo, né? Então, até a final da década de 70, início da década de 80, a gente imaginava que bastava simplesmente criar uma unidade de conservação e estava tudo resolvido. Não estava. Com certeza, nós estamos vendo hoje que isso não resolve. E nós tínhamos a resistência de envolver, por exemplo, ribeirinhos, comunidades indígenas. Nós acreditávamos que não, para conservar o ambiente tem que estar sem ninguém lá dentro. Mas que coisa mais sem nexo isso hoje, né? Não faz qualquer sentido. Então, hoje, nós entendemos perfeitamente que comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas, são parceiros de conservação. O cientista e o fiscal do IBAMA, do ICMBio, não vai conseguir resolver o problema de fiscalização. Não vamos conseguir. Sem a parceria, é uma parceria firme, forte, com elos bem fortes, bem grudados um no outro, com essas comunidades, que são nossos parceiros incríveis. Então, repetindo, a ciência, solitariamente, e os órgãos de fiscalização não vão resolver o problema de conservação na Amazônia, sem essas comunidades presentes na discussão, no bate-papo, no enfrentamento desses desafios que são pessoas que, infelizmente, né, enfim, garimpeiros ilegais, desmatadores. Então, nós não conseguimos proteger a natureza, digamos assim, sem a parceria desses colegas de trabalho. Sem os próprios guardiões da natureza, Sem né? os próprios guardiões. Que são os reais guardiões da natureza. Exatamente, concordo com o senhor. E que conselhos o senhor daria, né, para os jovens que desejam aí ingressar na carreira científica, na área de ciências naturais? Experimentem, por favor, tentem. Lembrando, todos nós nascemos cientistas. Desde pequenininho, você é um cientista. Quando você bota o dedo na boca, tu está experimentando. É uma experiência que você faz. As pessoas ficam pensando que nós... Porque há uma diferença entre ser cientista, todos nós nascemos, e ser cientista profissional. Então, se você quer ser profissional, dedique-se dia e noite. Não tem jeito. Não existe um cientista profissional que não entre de cabeça na academia. Leia. Quando você não entender, leia de novo. E se você entendeu, leia mais uma vez. Porque vai ter sempre alguma coisa diferente para você aprender. O aprendizado é contínuo, mas ele é de grande monta. Para todos nós, não vai mudar nada. Só que o cientista profissional, ele ultrapassa algumas fronteiras do ensinamento. Então, ele tem que entender perfeitamente para poder ensinar perfeitamente. Senão, você vai ficar num vácuo e você não vai conseguir ensinar nada. Então, se você me permitir mais uma vez, dedique-se profundamente à profissão, se você assim o quer dela. Se você quer ser um cidadão comum, né, com uma profissão comum, não tem problema nenhum quanto a isso, ninguém é obrigado a ser cientista, né, porque eu sou aqui falando para você ser.
Mas isso, mesmo assim, dedique-se profundamente ao que você faz. Só que ciência você tem que se dedicar um pouquinho mais. Muito bom, professor. Qual é a importância, né, da cooperação e do trabalho em equipe na ciência, segundo a sua experiência? Antigamente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os grandes naturalistas. Você olhava assim para Darwin, Lamarck, aquelas figuras solitárias na ciência, né? Nem chamava de ciência, né? Chamava naturalistas. A palavra ciência existia, mas era usada para outra coisa. Hoje em dia eu não consigo enxergar um cientista isolado. Não existe isso. Os estudos estão sempre estão tão interdisciplinares que você precisa de grandes grupos para entender perguntas. Eu, quando entrei na academia, eu não estou falando quando eu entrei na academia na graduação, quando eu entrei na academia para ser professor. Então, eu comecei a orientar os alunos de mestrado, de especialização, galguei até um pouco mais para frente para orientar os de doutorado também. Então, assim que eu entrei, eu imaginava que a minha disciplina, que era ecologia florestal, era eu deveria fazer os meus trabalhos especificamente na ecologia florestal. Não olhar para o lado. Como se não houvesse mais nada. Como se não houvesse, por exemplo, dentro da ecologia florestal, pessoas que transitavam e olhavam para a árvore com outros olhares diferentes do meu. Hoje em dia eu não consigo ver a ecologia florestal distante de outras disciplinas, da sociologia, da pedologia. Eu não consigo entender a minha disciplina distante dessas. E para que isso seja realidade, você tem que criar grupos fortes, grupos de outros professores da mesma qualificação que a sua, que vão trazer não só alunos e alunas, mas vão integrá-los a perguntas específicas e perguntas gerais, acopladas ao que eu entendo de ecologia florestal. Então, hoje, repetindo, eu não consigo enxergar a ciência fora de grupos. Não existe mais aquele cidadão que se autodenomina cientista e que faz ciência solitariamente. A ciência dele provavelmente é uma ciência fraca e que não atinge a população como um todo. Ou seja, você não dá um produto às pessoas que será útil a elas. Então, hoje eu só enxergo a ciência assim. Talvez não com grupos gigantescos, mas transitando nas diferentes disciplinas acadêmicas. E com as pessoas também, obviamente. Olha só. Professor, como foi lidar com o desafio de monitorar a qualidade do ar em uma das maiores crises de queimadas em Roraima, como a gente já tinha tocado no assunto anteriormente? Adriana, não sabia se eu respirava ou se eu escrevia os trabalhos. Nossa, professor. Mas nos conte aí com detalhes, como é que foi? Foi ao mesmo tempo dramático e recompensador. Dramático porque eu estava vendo tudo acontecendo na minha frente, né? Então, quando você está vendo os dados e está vendo que os dados estão indo lá para cima e as pessoas estão sofrendo, você não pode ficar feliz com isso, obviamente, né? Mas ao mesmo tempo contente, porque eu estava conseguindo uma base numérica para mostrar para as pessoas o que estava ocorrendo. E isso foi muito bom, porque eu saí do meu gabinete, do meu escritório, e comecei a transmitir essas informações para rádios, para televisão. Porque somente assim as pessoas começam a se movimentar. Alcançar um número maior de pessoas, né? Exatamente. Então, mesmo antes de ter aquela nuvem gigantesca visível, os sensores de poluição já alertavam o crescer dessa poluição. Então, foi quando nós começamos a transportar isso para os órgãos de comunicação. Vocês tiveram um papel gigantesco. Quem trabalha com comunicação teve um papel gigantesco. De estar transmitindo a informação. Porque nos levava, né, para jornais televisivos, para jornais de rádio, para jornal de papel, para explicar o que estava acontecendo. O senhor chegou a dar alguma entrevista na TV? Eu acho que a última vez que eu contei, eu acho que eram 23 entrevistas, rádio, televisão e jornal. Eu acho que eu cheguei a lhe ver na TV, professor, nessa época. Sim. Mas lembrando, ver na televisão dá alguma satisfação, porque aquela coisa, cheguei lá. Não, mas o importante é a informação em si. Exatamente, com certeza. Eu estou sendo útil aqui, transportando essa informação para as pessoas. Então, eu me sentia útil fazendo isso. E era bom porque os órgãos estaduais e municipais começaram a se movimentar. Tanto é que só começou as queimadas, a liberação das queimadas oficial, só parou depois que a gente começou a se movimentar. Isso foi muito importante. Porque até então as queimadas estavam liberadas oficialmente. Então, legalmente, o cidadão podia queimar o material vegetal dele sem sofrer nenhum tipo de punição. Mas com os diferentes alertas,
Isso deixou de ser uma realidade. Exatamente. Até porque a gente se via naquela fumaça enorme. A gente sabia que aquilo ali era uma coisa preocupante, mas a gente não sabia de fato real, como o senhor acabou de dar o exemplo. Em determinado mês você fumou uma carteira de cigarro por dia. Ninguém sabe disso. De março para abril você fumou 4 carteiras. É isso, professor? Me Uma corrija. por dia, uma carteira por dia. Uma carteira por dia, gente, poluindo o nosso pulmão, sem a gente ser fumante, Exato. Respirando, inalando aquela fumaça sem fim. Porque o cientista, em geral, ele tem essa mania de ser pouco didático. Porque tinha não sei quantos... Então, o cidadão não entende isso. Exatamente. Agora, tem que falar a nossa linguagem. Fala essa linguagem. Tu estava fumando um maço por dia. Opa, peraí, mas eu não fumo. Por exemplo, você não fuma, mas você estava fumando, sem querer, assim uma mesmo. Uma comparação bem precisa. E na nossa linguagem, de forma que a gente entenda, né? Porque exato, tem que ser didático. Exato. A gente, às vezes, não entende a linguagem do profissional, que ele tem a forma dele técnica de falar, né? Em geral, a gente está tão acostumado a conversar com os pares que você não fica se regulando, né? Então, você vai falando a linguagem técnica, acadêmica. Tá, com os pares, ótimo. Mas e fora dos pares? Para as pessoas que não entendem o linguajar técnico, o que você faz? Você continua com o linguajar técnico? Adapta. Ninguém vai entender nada. Então, adapta, seja didático. Adapta ao populacional, né? A linguagem popular. Eu tive meu orientador de mestrado e doutorado, era um americano. Ele sabia mais português que nós dois juntos. Nossa! Impressionante. A ortografia... Sério? Ortografia e gramática dele ele tinha o sotaque, tem hoje, ele está vivo ainda, tem o sotaque, evidentemente, mas a ortografia e a gramática dele perfeita. Inacreditável. E ele falava sempre para mim, desculpe fazer uma brincadeira no microfone aqui agora. Tranquilo. Reinaldo, você precisa ser mais didático. Ele tinha esse sotaque engraçado, né? Quando eles passam a falar português e vem com esse... Eu achava aquilo, como? Eu falo português. Ele, não estou falando de sua língua. Estou falando da simplicidade que você deve... Ele estava se referindo à simplicidade que eu deveria ter para transmitir as informações. Então não adiantava todo o meu conhecimento científico se eu não sabia transportar isso para as pessoas. Ele me ensinou profundamente, eu tenho um agradecimento para ele, Dr. Philip Franside, para mim um dos mestres da Amazônia. Nossa. Está aqui na Amazônia há quase 50 anos. Aliás, faz 50 anos agora, esse ano. Uma pessoa de caráter inabalável. Então, ele me ensinou muito a como se comunicar com as pessoas, sem ser com esse linguajar que a gente usa no dia a dia. Lá no INPA, onde nós trabalhamos, você fala isso o quanto você quiser, vai estar todo mundo entendendo. Fora, ninguém vai entender nada. Exatamente. A gente, quando faz um cursinho até de comunicação, seja na área do rádio, na área da TV, não é muito a minha praia, mas na área do rádio a gente é ensinado muito o linguajar popular, porque você vai estar transmitindo para todas as pessoas. Então não adianta você vir com português, estudar as palavras, falar dificilmente. Você tem que falar uma linguagem que todo mundo entenda. É uma linguagem básica. Eu posso lembrar outra coisa rapidamente? Com certeza. A minha primeira reportagem, por um acaso ele estava do lado e foi aqui em Roraima, nesses dados que eu te falei, né, sobre o lavrado de Roraima. E aí ele veio para cá, nós fizemos uma filmagem, era TV educativa na época. Aí a repórter perguntando para mim, para ele, fez um monte de coisa, ela editou e mandou... Era fita naquela época. Hoje eu acho que nem existe mais isso, né? Ela mandou a fita, nós fomos ver, eu olhei para ele falando, falei, nossa. Eu olhei para mim falando, falei, nossa. Ele com uma didática fantástica e eu tentando me expressar com aquele linguajar todo técnico. Falei, meu Deus do céu, se eu pudesse repetir essa reportagem, eu repetiria. Porque isso é o aprendizado. Mas também eu era um jovem, né? Estava adquirindo experiência, né? Exato. Às vezes, quando a gente está no nosso começo, né, ou um recomeço, a gente se cobra muito. E, às vezes, está até desempenhando um bom papel. Mas a gente, quando gosta da coisa, você quer estar cada vez melhor, você acha que não está bom o suficiente e sempre quer mostrar mais, passar mais. E não é bem isso. Você tem que passar a informação correta, não importa a forma, seja uma maneira clara, para que as pessoas entendam o que você está querendo passar, transmitir naquela mensagem. É isso. Outra coisa também é o relacionamento com as pessoas, né? Isso. Tem muita gente que se coloca num pedestal superior. Exato. Eu não consigo entender muito bem isso, mas, enfim, existem essas pessoas. Eu prefiro sempre estar no mesmo pedestal de todo mundo.
que eu consigo olhar no olho de todos. De cima, não olho no olho de ninguém. Porque às vezes tem pessoas que adquirem tanto conhecimento e aquilo meio que, como a gente diz no nosso português comum, sobe a cabeça. Ele ou ela acha que está numa prateleira superior. Se eu pudesse falar para todas essas pessoas que acham isso, vocês não estão. Adorei o senhor, professor. Ai, um amor de pessoa, uma humildade em pessoa e cheio de conhecimento aí. Obrigado. Sabedoria plena. E o que o senhor acredita aí que será o maior legado deixado pela sua trajetória, né, para a ciência em Roraima e na Amazônia? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Meus meninos, minhas meninas, olha o termo que eu me refiro a eles, né? Meus meninos e minhas meninas. Acabou adotando como filhos, né, professor? Eu não tenho a dúvida. Porque aquela convivência, aquela troca de ensino-aprendizado, a convivência do dia a dia, acaba que trazendo esse apego, esse afeto, né? Sem dúvida. Eu acho que nós temos uma quantidade de... Meus meninos, minhas meninas, ponto fechado. E outra coisa é a quantidade de informação que nós conseguimos nesses últimos 40 anos de trabalho. Então, só para te dar uma ideia, nós temos 127 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, a imensa maioria em revistas internacionais, porque a linguagem é inglesa, não tem jeito. Alguns eu consigo traduzir e deixar disponível para as pessoas daqui, mas a linguagem da academia, felizmente ou não, é em inglês. Cabe ao chefe da equipe fazer essa tradução e disponibilizar para o grande público. Quase 70 alunos e alunas formados no nível de mestrado, doutorado e especialização. Eu tenho provavelmente mais de 300 palestras ministradas quase todo o Brasil, principalmente na Amazônia, evidentemente, transmitindo as informações daqui. E todos os dados de emissão de carbono e de conservação de carbono, armazenamento de carbono em áreas abertas da Amazônia são derivados do núcleo do INPA de Roraima, do meu grupo de pesquisa. Meu grupo de pesquisa, quando eu falo meu grupo de pesquisa, é porque eu lidero o grupo. Mas meu grupo de pesquisa teve dezenas de pessoas passando por ele. Técnicos, cientistas e os meus meninos e meninas. Que maravilha, professor. Professor, nosso bate-papo muito interessante, muito legal. O senhor gostaria de deixar aí uma mensagem para a gente estar finalizando? Eu queria repetir novamente a frase dos meus pais, que me disseram: você que está interessado nos estudos, eu entendo perfeitamente as dificuldades que todos nós passamos. Mas lembrando, não é pior que as dificuldades que de 40 a 50 anos atrás, que a educação não era disponibilizada para todos. Então, você que está me escutando aqui agora, entenda que fora da educação, segundo meu pai e minha mãe, não há salvação. Pense bem, não largue os seus estudos. Trabalhar é importante, mas pense em investir nos seus estudos, dos seus filhos, suas filhas, do seu companheiro, porque ele vai dar um up na sua vida fantástico, gigantesco. Você vai começar a ver um outro planeta, é um outro mundo, é um mundo libertador. Com certeza. Estudar te liberta. Ok? E você que está ouvindo aí, ouça o conselho desse sábio, desse mestre, desse doutor maravilhoso. Nós conversamos com o doutor Reinaldo Imbrósio Barbosa, professor e pesquisador, sobre o legado científico de um doutor honoris causa na Amazônia, que esse é um grande prêmio, uma honraria, pelo reconhecimento aí da sua longa trajetória, do seu legado. Parabéns, professor. E é uma honra em recebê-lo aqui e sempre que quiser vir mais vezes, nos visitar, nos contar novidades maravilhosas como essa, Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigado, Adriana. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A gentileza de vocês é uma coisa incrível. Eu me sinto assim muito bem recebido aqui. Ai, que Sempre bom. que precisarem, quiserem, estarei presente. Que bom, fico muito feliz. Obrigada, professor, e parabéns mais uma vez. Bom, nós vamos ficando por aqui. Você acessa os nossos conteúdos pela Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também você encontra no Deezer, YouTube e Spotify. E eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau.